Oi pessoal, tudo bem? Então, conforme prometido, vou começar a gravar os videozinhos, tentar ser bem breve, bem curto, para que não fique cansativo. Então, um dos temas que pediram para eu falar é sobre trabalho de parto demorado. Esse é um ponto bem interessante de falar, porque é bem comum, né? Sempre chega assim até mim a história de que, meu parto demorou, nossa, foram, sei lá, 18 horas de trabalho de parto. E de repente eu acompanhei, né, essa pessoa que falou que levou 18 horas, e na verdade, o trabalho de parto, a fase ativa mesmo em si, foram 4 horas. Mas a pessoa, né, a mulher, conta todo o processo. Então, assim, alguns pontos importantes de falar sobre o trabalho de parto, o tempo de trabalho de parto que cada mulher é de um jeito, cada mulher tem a sua história, as suas questões, o seu corpo, o seu momento, então cada parto vai levar um determinado tempo, tá? Cada filho também, se é o primeiro, segundo, terceiro, né, vai ser um tempo diferente, pode ser um tempo diferente. Segundo, terceiro filho vai ser mais rápido? Nem sempre, né? Já acompanhei partos que, por exemplo, o primeiro filho, a fase ativa levou 5 horas e o segundo foram 12 horas de fase ativa, né? Então, é bem variável. O que eu costumo trabalhar com os casais, quando eu acompanho no parto domiciliar e a gente começa a fazer um preparo para entender mesmo o processo físico do trabalho de parto, né? Essa fase das contrações, da dilatação e do nascimento mesmo do bebê, é o seguinte, eu sempre coloco o trabalho de parto numa linha do tempo, tá? Eu não sei se eu fiz um desenho aqui, não sei se vai ficar, se vai dar para ver direito aqui. Eu tentei, gente, mas não sei se dá. Enfim, eu coloco numa linha do tempo as fases do trabalho de parto. Essa linha do tempo, ela pode levar horas, poucas horas, por exemplo, acontecer toda ela em 12 horas sequenciais, né? Como pode ocorrer, por exemplo, em 2, 3 semanas. Então a gente não tem como saber, tá? Mas é importante saber que pode ter essa variação. Então, a primeira fase, quando começa. Ai, desculpa, gente, tô meio ruim aqui da garganta. Quando começa o processo de parto, né? Começa os primeiros sinais, um preparo do corpo mais intensivo, vamos dizer assim, porque o corpo, desde que a mulher gesta, ele já está sendo preparado, né, para a gestação e para o parto. Então, nessa linha do tempo aqui, ó, mais ou menos lá a partir de, mais ou menos, tá, gente? Tem mulheres, vocês podem falar aí, que começou bem antes, e tem mulheres que nem vão perceber muito ou vão perceber com mais de 30 semanas, tá? Seria a primeira fase, a fase das contrações de Braxton Hicks, que são aquelas contrações de treinamento ou contrações que só percebe que a barriga tá ficando dura, né? Fica bem dura, às vezes fica torta, mas não dói, não sente nada, é só aquela, às vezes um desconforto, mas é a sensação, a atividade do útero contraindo, né? A musculatura do útero contraindo. Isso, com o passar do tempo, conforme vai aproximando o trabalho de parto ativo, essas contrações elas vão se intensificando, né? Em que sentido? Ficando mais longas e mais frequentes. E mais, na maioria das vezes, perceptíveis, né? Não vou nem dizer dolorosas, porque tem mulher que, por exemplo, eu já ouvi relatos que não tem dor, que dizem que é um desconforto, não uma dor, tá? Então seria essa a primeira fase, mais ou menos com 30 semanas. A segunda fase é a fase latente. Essa é uma fase delicadinha, assim. Por quê? A fase latente, ela pode levar 8 horas sequentes ou ela pode levar semanas.
E é uma fase delicada porque normalmente é nessa fase que as mulheres vão para o hospital, principalmente aquelas que não têm um profissional apoiando, né? Uma enfermeira, uma doula, enfim, para apoiar essa fase, e vão muitas vezes no hospital achando que estão em trabalho de parto e não estão. Então, por exemplo, eu trabalhei em maternidade e era muito comum mulheres irem 2, 3 vezes no dia, né, achando que estavam em trabalho de parto, mas na verdade não, estavam em fase latente. E como elas não tinham esse conhecimento, enfim, do próprio corpo e talvez não, naquele momento ali, instruir, né, elas não aceitavam isso, vamos dizer assim, complicava, porque às vezes acha que o profissional, que o hospital não quer atender, não está atendendo direito. E essa é uma fase que a mulher, que pode levar muitas horas, né, semanas, então assim, não é uma fase para a mulher, por exemplo, que vai ter o bebê no hospital, estar internada no hospital, né, porque pode levar muito tempo. Então, por exemplo, tem mulheres que eu acompanhei, muitas mulheres que eu acompanhei, que essa fase latente levou semanas, né? Então, assim, a fase latente, ela tem contrações, né? Então, a barriga fica dura, ela já tem uma sensação dolorosa, tá? Vamos tomar por base aí as mulheres que têm essa sensação dolorosa. Porém, as contrações são curtas, são irregulares, tá? E normalmente quando a gente usa algum método, né, não farmacológico, até farmacológico para dor, né, vai tomar um Buscopan, por exemplo, não, eu não recomendo isso, mas assim, se tomar um Buscopan vai aliviar, né, vai parar. Ou se ela toma um banho quente, demorado, vai passar essas contrações. O objetivo dessa fase, vamos dizer assim, é iniciar a descida do bebê, afinar o colo do útero, porque o colo do útero ele é grosso e fechado. Então, para o bebê nascer, ele tem que ficar fininho e abrir, tá? Então, essas contrações, né, de treinamento que a mulher já vinha tendo, que também servia para encaixar o bebê, rodar o bebê, né, no estreito superior, foram se intensificando, virou a fase latente, já mais intensas contrações, um pouquinho mais demoradas, mais irregulares, vai descer mais o bebê, vai afinar esse colo e começar a dilatar. Várias mulheres que eu acompanhei também ficaram, por exemplo, semanas com 5, 6, 7 centímetros de dilatação e até sem contração. Meu Deus do céu, imagine se essa mulher vai no hospital e chega lá com 7 centímetros. Normalmente vão internar, né? Até esses dias eu vi um post da dermatóloga, que eu esqueci o nome agora, gente, desculpa. Daqui de Curitiba, e ela falando sobre a necessidade e a não necessidade do toque, né? E do toque vaginal e da questão da dilatação, né? Porque só o dilatar, você tá com 5, 7 centímetros, não quer dizer nada, né? É um conjunto de fatores. Você tem que ter a dilatação, você tem que ter contração regular, né? Intensa, durando mais de 1 minuto, para caracterizar um trabalho de parto ativo. Então, assim, essa fase latente é uma fase que a mulher tem que estar fazendo o quê? Suas atividades normais, né? Tentando ali, aprendendo a lidar com aquele desconforto na hora da contração, com aquela dor, até se ela tem dor, né? Enfim, que a gente diz, vida normal, vai fazer um bolo, vai cozinhar, vai no cinema, né? Vai namorar com o marido, ou enfim, com o companheiro, com a companheira, seja quem for, mas vai fazer coisas, vida que segue, porque pode levar poucas horas, como pode levar semanas, tá? Enfim, essa fase latente, né, vai passando o tempo e a mulher vai entrando na fase ativa, que é a próxima fase do trabalho de parto, que a gente diz que é assim, agora não tem mais volta, né? Entre aspas, não tem mais volta, agora só vai. A fase ativa, ela normalmente é caracterizada por dilatação do colo do útero, então tem a dilatação, o colo tá bem fininho e já tá dilatado mais de 5, 6 centímetros.
Não existe, apesar dos livros, né, determinarem um padrão, não existe muito padrão, tá? Mas mais ou menos isso, 5, 6 centímetros, colo fino, bebê, né, já encaixadinho. E as contrações? As contrações, a gente diz que mais ou menos ali num período de 10 minutos, 2, 3 contrações, durando mais ou menos mais de 1 minuto e meio. E como eu costumo dizer, com a dureza, tá, ó, de uma parede, tem que ficar bem dura, tá? Tem que tocar, né? Às vezes a gente faz a comparação, né? Da sensação do queixo, do nariz e da testa. Então, nossa, eu acho que tá inchada a minha testa aqui. Então, é a textura da testa. Eu gosto de dar o exemplo da parede, porque fica bem dura mesmo e durando mais de 1 minuto. Não passa, tá? Ela não vai, ela alivia, por exemplo, no chuveiro, com massagem, ou com outros métodos, mas ela não passa, tá? Não interrompe essa fase de trabalho de parto normalmente, tá? E esse período, né, essa fase ativa, também é muito variável. Gente, no parto tudo é muito variável, tá? Cada mulher é muito única, né? Às vezes também, por exemplo, um trabalho de parto, a fase ativa começa mais rápido, vai assim, evolui de, vamos supor, né, 4, 5 centímetros para dilatação completa em 3 horas, né? Que a gente diria que é um padrão rápido. E aí, quando chega na dilatação completa, né, alguma questão pega e esse período expulsivo, que daí é a outra fase do trabalho de parto, né? O período expulsivo é quando já tem a dilatação completa e o bebê baixa no canal de parto, demora mais, né? Então, outra coisa que eu costumo dizer também, até em relação a tempo, né? O parto físico, essa parte física, é a última coisa que vai acontecer no corpo da mulher, tá? Eu costumo dizer que o parto, na verdade o corpo, né, nós, enquanto seres humanos, nós não somos feitos só de corpo físico. A gente tem o corpo emocional, o corpo energético, o corpo espiritual. E a última coisa que acontece no nosso ser é a manifestação no corpo físico. Então, para o parto acontecer no físico, né, que é o que a gente enxerga, é o nascimento mesmo do bebê, antes disso a mulher tem que ter parido os outros corpos, tá? Então, assim, se ela não pariu isso, o que é não pariu isso, né? Não trabalhou questões, enfim, de aspecto emocional, de aspecto psicológico, dos aspectos mentais, espirituais, emocionais, enfim. Isso pode, né, ser levado para ser parido dentro do processo de parto, né? Dentro do processo físico de trabalho de parto. E aí pode acontecer de demorar um pouco mais, né? E aí é bom que profissionais, né, que os profissionais que estejam junto, que as pessoas estejam juntas e até a própria mulher que esteja parindo, ela tenha essa consciência, porque é uma oportunidade, é um convite para olhar para essas questões, né? Enfim, normalmente de ordem emocional. Inclusive, eu aproveito aqui para fazer o convite. Agora, em outubro, a gente vai ter a Marcela, que é do Ama Nascer, de Florianópolis, dando um workshop pra gente sobre as distócias emocionais. Vai ser bem legal, promete ser bem legal, e é um tema muito importante, ao meu ver, né, enquanto parteira, que acompanho já há mais de 15 anos partos, eu diria que as distócias emocionais, as dificuldades emocionais no parto, elas são as causas das distócias físicas, né? O que às vezes a gente não entende muito bem isso, não sabe como lidar e também tá tudo certo, mas é bom que a gente busque ferramentas enquanto mulher, para poder olhar para essas questões e poder bem parir, e os profissionais também, né? Que busquem isso e possam ajudar as mulheres também no processo de parto. Bom, e aí na linha do tempo, né? Passou o período expulsivo, depois do período expulsivo ainda, né? Tem o nascimento do bebê, que é isso que a gente espera, né? O nascimento do bebê. Depois do nascimento, a saída da placenta, que aí leva mais, também varia de mulher para mulher, né? 5 minutos, já teve nascimento que o bebê nasceu e a placenta veio junto. Placentas que ficam mais de 1 hora, 2, 3, 4 horas. Então, também é variável, tá?
toda essa linha do tempo aqui que eu expliquei pra vocês, não foi tão rápido, né, gente? Tentei ser super rápida, mas desculpa, não dá. Desculpa aí, gente. Toda essa linha do tempo que eu contei pra vocês é o processo de parto, é o processo físico do trabalho de parto, né? Então, ele pode levar de horas ininterruptas, vamos dizer assim, ininterruptas. Então, pode acontecer tudo isso, fase latente, até o nascimento do bebê, em 2 horas, 3 horas, tá? Já tive várias mulheres que acompanhei que aconteceu isso, não estava sentindo absolutamente nada, né? Assim, contrações de Braxton Hicks, né? Um desconforto aqui, outro acolá, uma contraçãozinha bem de leve, foi bem imperceptível a fase latente, e quando começou evoluiu, né, para o nascimento em 1 hora, 3 horas. Então isso acontece e é muito comum. Por outro lado, também já teve mulheres que eu acompanhei que a fase ativa do trabalho de parto levou 3 dias. E é verdade, gente, era fase ativa mesmo. É uma história que eu posso contar aí um outro dia, se vocês tiverem interesse. Ou em algum workshop que eu fizer, assim, dos partos extraordinários. Em outubro agora vai ter, né, pela Benfa aqui do Paraná, eu, Aline Calça e Ana Paula Roberti, nós vamos ministrar uma oficina sobre parto domiciliar, e eu e a Aline vamos falar sobre o nosso acompanhamento de parto domiciliar e partos extraordinários, né, partos diferentes, partos que fogem um pouco do comum. E com certeza eu vou contar esse parto que levou 3 dias, tá? E era fase ativa mesmo, de verdade, gente, tá bom? Tentei ser breve, mas eu não consegui, gente. Não dá pra falar em 2 minutos, eu não consigo, preciso trabalhar isso, tá? Eu vou dividir esse vídeo aí, pra não ficar muito cansativo, tá bom? Obrigado, gente, um beijo, e gravo mais outros temas na sequência. Beijo!